durante o sacerdócio de Samuel, Deus caminha na elaboração da nação prometida, a nação de Israel. E ele havia prometido: da tua descendência farei uma grande nação. Está aí. Ele já tinha o território, já na época de Abraão já tinha o território, porque ele comprou aquelas terras, né? Ele comprou aquelas terras. Então, quando eles voltam para retomar o que era deles, bem entendido. E pela saída, pela ausência na escravidão do Egito, os povos cananeus cresceram, como também Israel, e tomaram posse daquilo lá. Então agora, para chegarem e voltar lá, terão que enfrentar os povos. Eles dominaram, entraram, e começa aí o período agora da nação de Israel, período que Deus manda ungir Saul como rei, e agora ele se torna uma nação. Nesse período é o Reino Unido. Por quê Reino Unido? Porque nós estamos falando que toda a nação de Israel está debaixo de um rei, um único rei, tá certo? Toda a nação de Israel. Quem é? Saul. Esse é o primeiro. O povo se antecipou e barrou Samuel. Samuel era idoso já. Samuel era idoso. E o povo simplesmente resistiu. Falou: não vamos fazer nada disso. Mas se Deus está falando, não vamos fazer nada disso. A gente quer um rei. A gente quer um rei à semelhança dos povos ao nosso redor. Porque nós não conseguimos, eu creio que não fala no texto, mas o povo pensa assim: nós não conseguimos reunir todas as tribos. Muitas vezes a gente teve que lutar com 2, 3 tribos contra um povo que está relativamente forte. Mas tudo isso era Deus quem permitia, porque eles se descambavam à adoração de falsos deuses. Então Deus permitia a opressão daquele povo, e eles, não, nós queremos um rei, e apressaram, no meu modo de entender, porque tudo isso já era previsto nas Escrituras. Nós estamos falando de esse período do reino, 1300, 1400 antes de Cristo. Mas Moisés já tinha, nesse período, escrito o Gênesis, os 5 livros, inclusive a lei, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então já era previsto. Esse período é um período que vai durar 120 anos, 40 anos de governo de cada um dos reis, dos 3 reis que vão governar. 40 anos Saul governa, depois vem Davi, 40 anos, depois vem Salomão, 40 anos. 120 anos o reino de Israel unido debaixo de um único governo. E nesse período, o que a gente quer, o personagem que nós queremos estudar está no período do primeiro reinado. Jonatas, o príncipe de Israel. Nós vamos dar uma olhadinha em alguns textos de Jonatas. É sensacional. Jonatas é o cara, né? Um cara que eu admiro de montão, né? Por causa das suas atitudes dentro das situações que lhe aconteceram. Jonatas, o príncipe de Israel. Jonatas, o homem do arco e flecha, um valente guerreiro. Ele era filho de Saul. Saul foi um cara complicadíssimo, foi um tropeço atrás do outro, fazendo bobagem, doidado. Ele era um cara que foi eleito, e o texto fala que ele era um cara acima, os caras não batiam no seu ombro, abaixo, um cara alto, um cara provavelmente uns 2 metros de altura, a formosura inigualável, um homem bonitão, o cara, né? Valente e guerreiro. Mas Deus, o cara deixou a desejar de montão. E Jonatas, o filho dele, ganha um destaque especial. Ele se alia com aquele que desde o princípio Deus já visualizava como o rei de Israel. É aqui que eu vou instituir o reino de Israel. O povo pediu, exigiu, Deus, impressionante, como Deus é bom, atendeu o povo. Usou essa situação para ensino do povo e para o nosso ensino também do povo de Israel, que apressou o momento, porque isso já era previsto. Quando você abre lá em Gênesis 17, você vai ler o seguinte: já estava nos planos de Deus um reino, já estava nos planos de Deus, tá ok? Diz lá, Gênesis 17, abençoá-la-ei e dela te darei um filho.
Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Falando da nação, da descendência de Abraão. Reis de povos procederão dela. O cetro, Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá. Situação de eternidade. Não se arredará de Judá o reino. Não se arredará nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Profecia messiânica direta de Jesus. E foi por esse motivo que Moisés faz uma previsão. Lá em Deuteronômio 17, 14 até 10, ele faz uma previsão de regulamentação de uma monarquia em Israel. Então a gente só não vê as coisas, a gente não vê, mas estava lá. Isso não foi porque o povo manda em Deus e Deus então fez o reino, ele já ia pôr o reino. Isso já era profecia, já era dito na Escritura. Deuteronômio, Gênesis, todos são livros anteriores ao período de Juízes, livros escritos por Moisés, tá certo? Então está aqui. E aí fala assim, 17, 14 a 10, é a mesma coisa. Quando entrares, a gente quase leu um igual, foi no versículo 18, né? No capítulo 18 de Deuteronômio. Fala assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei. Ele fala inclusive que o povo ia exigir isso: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao meu redor, ao nosso redor. Foi exatamente isso que o povo fez, né? Ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti um rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Foi o que aconteceu com Saul, e foi o que aconteceu com Davi, e foi o que aconteceu com Salomão, certo? Foi o que aconteceu com Saul, foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com Salomão. Samuel unge Saul, depois unge Davi, e Natã unge Salomão. E Natã profetiza na descendência de Davi eternamente o trono de Israel. Mas o que interessa para nós é aqui, foi estabelecido de antemão. Então o Senhor te diz: escolher homem estranho que não seja dentre os teus irmãos. Não. Abertura para a nomeação de Saul. Não estabelecerá sobre ti homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, os irmãos das tribos de Israel. Não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. O rei representa o povo, uma mesma etnia. Por isso que Jesus é o nosso parente remidor, porque ele é o nosso parente. Ele vem homem, humano, encarna a condição de homem. Saul era o rei da tribo de Benjamim, não era da tribo de Judá. Os irmãos lembram, né? A tribo de Judá é o que é. A tribo de Judá é o primogênito de quem? De Israel. Ele é o primogênito. Não, o primogênito foi Rúben, é verdade. Rúben adulterou com uma das concubinas de Jacó. Filho primogênito, Jacó deserda ele. Quem vem depois? Simeão e Levi. Simeão e Levi fizeram a matança dos homens lá em Siquém. Nós vimos esse fato quando o príncipe de Siquém violenta Diná, irmã de Simeão e de Levi, os dois que vinham na sequência, né, para assumir a primogenitura, cometeram essa gafe. Levi ainda ficou como responsável pelo tabernáculo e pelo serviço no templo, e pelo serviço no tabernáculo e pelo serviço no templo. Da descendência de Davi vem Moisés e Arão, ambos levitas, ambos da tribo de Levi. Arão passa a ser o que gerará os sacerdotes, e os sumos sacerdotes tinha que ser da tribo de Arão e da tribo de Levi ao mesmo tempo. Arão era debaixo de Levi,
Então morrem esses caras aí, vão sumindo o tempo todo, descendentes dele. Isso era praxe, não tinha. Levi não leva nada, não leva nenhum território de Israel, porque ele era dono disso aí, desse trabalho, desse serviço no templo. Então Levi, por isso que chamam levitas, né? Aqueles que trabalham no templo, não cabe, mas chamam assim aqueles que trabalham na igreja. É diferente hoje, né? A gente já falou sobre isso. Então aí vem quem é o próximo? Judá. Judá torna-se o primogênito que recebe a bênção da primogenitura de Jacó, de Israel, né? De Israel, porque ele já tinha reconhecido o Deus de Abraão e de Isaac como seu Deus. Então, de Israel. E aí é Judá quem leva essa, porque nessa descendência vem o rei dos reis, o senhor dos senhores, e vem também o primeiro rei de Israel, o rei de fato, não o rei porque os caras ficaram achando ruim. A gente precisa ter a paciência de esperar em Deus os nossos clamores, né? Não dar um passo à frente de Deus. Por isso é importante a gente, ó Deus, se tu não for comigo, eu não saio daqui, eu fico aqui nesse lugar, né? Infelizmente nós tivemos Saul no meio aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deus não deixou a gente no vazio, enviou Jonatas. Jonatas é o cara admirável, né? E Jonatas significa o quê? Significa dado por Deus. E é isso exatamente que ele foi para o seu pai Saul, e foi para a nação de Israel. Alguém dado por Deus, um presente de Deus, uma dádiva divina. É o significado do nome dele, Jonatas. Foi exatamente isso que ele foi. Características da personalidade de Jonatas que vão nos mostrar isso, que a gente percebe lendo os textos, as entrelinhas. Primeiro é a coragem de Jonatas, a coragem e a fé de Jonatas. Na realidade, a fé que gera coragem. Um valente, o cara tinha coragem de um valente guerreiro. Assim que Saul começa a governar, ele escolhe 3.000 soldados, ele cria um exército de 3.000 homens. Jonatas era o seu primogênito e ele já fica com 2.000 homens e determina que Jonatas comande 1.000 homens, desses 3.000 que ele organiza como exército. E imagina, na cidade de Gibeá, nós estamos falando da cidade de quem? Quem é? Gibeá é aonde? Gibeá é uma cidade da tribo de Benjamim. É a cidade onde nasceu Saul, o rei de Israel. Naquela cidade tinha uma guarnição de filisteus. Dá para você entender isso? Nós estamos falando de um território que é dominado pelo povo de Israel. Deus, através de Samuel, unge o rei Saul, e dentro da cidade ele tem lá fincado uma guarnição de filisteus, um exército estranho dentro da nação, na cidade do rei. Jonatas não teve dúvida, partiu para cima e arrebentou com a guarnição, dominou a guarnição com os 1.000 homens que recebeu. Foi a primeira. Jonatas é o responsável pela maioria das vitórias de Saul, como comandante dos exércitos de Saul, Jonatas. E ele desbarata, só que isso foi soando em todas as cidades dos filisteus. Isso foi uma declaração de guerra de Israel contra os filisteus. E o Jonatas no paraíso, está lá em Samuel 13, 1 Samuel 13, se você abrir lá, você vai ver, tá? A gente não vai ler, porque senão vai longe. E aí, o que acontece? O Jonatas não para aí. No capítulo 14, 1 Samuel 14, ele vê uma outra guarnição, só que agora é uma guarnição menor, 20 homens. Ele não teve dúvida, subiu uma subida íngreme, porque eles estavam no monte. Ele subiu numa subida íngreme e liderou um ataque surpresa àquela guarnição de 20 homens. Ele não foi com os 1.000, ele chamou seu escudeiro, saiu em segredo, nem seu pai sabia, e ninguém do seu exército sabia onde é que está o Jonatas, ninguém sabia onde ele estava, e ele subiu com seu escudeiro, vem comigo, vamos lá, tá? É assim. Vamos ler o 1 Samuel 14, 6. Puxou o escudeiro e falou assim: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos.
Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Ele e o escudeiro, 20 filisteus do exército filisteu, numa guarnição, e ele sobe o monte. E o escudeiro, o que o escudeiro fala? Estamos juntos. Nossa linguajar, né? Estamos juntos, né? Ele fala assim: a tua disposição será a minha. Vou contigo. O escudeiro era um cara bom, né, meu? Escolhido a dedo. O escudeiro era um cara que era um guerreiro, valente. Numa batalha o cara era fera. Por isso que ele é escolhido, porque ele vai guardar o príncipe. Tinha escudeiro também com Saul. Os caras bons que estão ao redor dele numa guerra, numa batalha, eles estão ao redor dele, porque eles protegem o príncipe, protegem o rei, protegem o comandante, protegem o general. E esse era um cara bom, e estava com ele, mas o Jonas também não era fraco não. E aí ele sobe de gatinho, porque era muito íngreme, e chega. Olha, como é que nós vamos saber se Deus de fato vai estar conosco? E aqui ele já dá alguma coisa para nós pensarmos. Como é que eu vou saber se Deus está comigo? Pede sinais. É o que Jonatas faz. Ele fala assim: diferente de Saul, ele mostrava a verdadeira fé no Senhor de Israel. Diferente de Saul, ele demonstrava coragem que provinha de uma fé no Deus de Israel, no que ele havia prometido e no que ele havia de fazer. Ele era crente no Senhor, Deus de Israel. E aí ele fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem um sinal. Está no de 8 a 10, 1 Samuel, ele fala assim: disse pois Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Eles vão ver que a gente chegou, eu e você. Se nos disserem: parai até que cheguemos até vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal de que Deus é conosco. Façam como Jonatas. Orem no momento de conflito. Coloquem: Senhor, como eu posso entender que está comigo? Se acontecer isso, está comigo. Se acontecer aquilo, não. Gente, é meio difícil isso, mas é a situação que você não tem uma coisa imediata para você se apegar, um texto da palavra, né? Nós estamos falando de uma guerra aqui, né? Mas você pode perfeitamente usar isso, esse tipo de coisa, porque Deus responde às nossas orações. Nós temos acesso direto ao trono de graça, e Deus está conosco. Eu estou contigo. Lembra? Ele vem falando isso no decorrer de cada personagem desses aí. Não há impedimentos, atitude de fé, não há impedimentos em nos livrar, seja com muitos ou com pouco. Nós vamos lá com pouco, mas não tem impedimento. Eram 20 caras, armado até os dentes, 20 sujeitos, e eles 2. Não são nossos méritos, é graça de Deus isso aí, né? Não é mérito de Jonatas, né? 20 homens, Deus confirmou, dando-lhe sinal, e os fez prosperar na batalha. Lá no 1 Samuel 14, de 11 a 15, fala assim: dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram esses: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos que tinham se escondido. Chacotizou Jonatas. Quer dizer que vocês estavam todos escondidos no buraco, agora vão começar a aparecer saindo dos buracos, escondidos com medo? Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi até nós, que nós vos daremos uma lição. Não sobrou nenhum vivo. Jonatas fala para o seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinho, porque era muito íngreme, tá? E o seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro matava atrás. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia jeira de terra, um pequeno espaço de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram.
Os filisteus se apavoraram com esse ataque de Jonatas. 2 mataram 20. E até a terra se estremeceu e tudo passou a ser um temor de Deus. Deus incute o terror nos seus inimigos e os caras se amedrontam. A fé de Jonatas era firme. Ele era um cara que não tinha mau tempo, nem meia conversa. Valorizava princípios de justiça. Nós vamos ver isso. Jonatas, a única preocupação dele aqui era se Deus aprovava, se a vontade de Deus era que eles expulsassem aqueles homens de dentro do território de Israel. O único que se preocupava Jonatas, se é com muito ou com pouco, ele nos livra, ele vai livrar e nós vamos lá. E essa era a atitude de Jonatas, né? Por isso, né, Deus não falou para ele, ó, você vai lá, como falou com Gideão, né, como falou com outros juízes, não falou com ele, mas ele sabia o que Deus tinha determinado para o povo de Israel. E ele, filho do rei, príncipe de Israel, filho do rei e herdeiro do trono, também não deve ter se ligado que era da tribo de Judá, mas a gente também não se liga às vezes, né? Olha, lê o texto, não dá muita atenção, né? É muito difícil, né? E a gente tem tudo escrito, né? Hoje, muito mais fácil. Ele tinha lá a tradição oral, também tinha escrito, né? Porque isso que a gente leu, ele tinha escrito. Mas Deus não falou de forma direta com ele, mas ele agiu sem hesitar. Não tem dúvida que eu tenho que tirar esses caras daqui de dentro, não tenho dúvida, tá certo? E agiu sem hesitar. Então a maior parte das vitórias foi sob o comando de Jonatas, e ele tinha lealdade, era um homem leal, né? Qualificações de Jonatas: a coragem dele, a fé que motivou a coragem, porque a coragem dele provinha da fé. Esse é o tipo de coragem que tem que ter. Talvez aqui eu devesse ter posto a fé de Jonatas, né? Não a coragem, mas eu estou falando do resultado, né? Da obra, que a fé nos promove no coração, de encarar situações difíceis. Jonatas era um amigo leal, ele se revela um amigo leal, né? Uma pessoa de fé, de coragem e um amigo leal. Lá em 1 Samuel 18:3 e 19:1, vai falar isso, vai mostrar isso a respeito de Jonatas. Mas o que significa lealdade? O que é ser leal? Segundo o dicionário, o Aurélio, né, o pai dos burros, né? A gente dá sempre uma pesquisadinha lá para compreender melhor o significado das palavras, né? E o que é isso, né? Para a gente ter noção real da importância disso. Sincero, alguém sincero, alguém franco, alguém honesto, sincero, franco, leal. Portanto, ser leal é ser fiel nos relacionamentos. Ser leal é alguém em quem se pode confiar. Se pode confiar. Portanto, Jonatas era um cara confiável. Um cara confiável. O termo deriva do latim, é legalis. Legalis é legal. Tradução direta, legal. É que de acordo com a lei. Então, o que a gente tira disso quando se trata de uma pessoa legal? O que ele é? É alguém que não falha com seus compromissos. Pessoa que você pode confiar, ele não vai falhar com seus compromissos. Ele tem responsabilidade, ele tem honestidade, ele tem retidão, honra e decência. Aquilo que ele fala, ele vai fazer sim. Uma pessoa confiável. Uma pessoa legal é alguém fiel e dedicado, sempre cumpre aquilo que fala. Não precisa fazer promessas, juras. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Nosso melhor amigo, se você levar no decorrer da sua história, eu tive vários bons amigos, alguns eram crentes, outros não, mas os melhores bons amigos que a gente passou pela nossa vida, pelo menos é assim na minha vida, eram homens leais, garotos leais, depois adolescentes leais e homens leais, né? Porque foi no decorrer de toda a nossa, os melhores amigos que eu tive necessariamente eram um exemplo de lealdade. Jonatas. Mas em que ocasiões a gente vê
a lealdade de Jonatas. Não estou conseguindo aqui. Será que é a bateria? Aí, já deu. Acho que é a bateria, talvez. Quando Saul manda matar Davi, ele manda Jonatas fazer isso, era o seu homem forte, né? Então ele fala assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, está lá em 1 Samuel 19, 1 e 2. Ele fala assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Alguém olha para essa atitude e diz: esse cara não é leal. Ele pegou e o pai dele falou para ele matar, ele vai lá e avisa o cara para o cara fugir. Que esquisito. Fica ligado que meu pai quer te matar. Jonatas não somente se negou a fazê-lo, mas anunciou a Davi para que ele escapasse, porque era o rei, né? Poderia ser uma pessoa comum, mas nesse caso era o rei de Israel que estava falando isso. E ainda persuadiu seu pai a não fazer tão grande mal. Lá no 1 Samuel, que nós vamos ler, 19, 4 a 7. Então Jonatas, 19, 1 Samuel, 19, 4 a 7, fica com a Bíblia aberta. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo, porque ele não pecou contra ti, e os feitos para contigo têm sido muito importantes. Davi comandava também exército contra os filisteus de Saul. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por quê? Pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa. Saul atendeu a voz de Jonatas e lhe falou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi e contou-lhe: olha, fica tranquilo aí que acalmou o negócio lá, eu conversei com ele e deu tudo certo, fica tranquilo. E Davi volta a estar perante Saul como dantes. Mas aí, pessoalmente, Saul tenta matar Davi. Davi, convivendo com ele no palácio, ele lança a mão da sua lança e atira para encravar Davi na parede. Ele erra e acerta a parede. Está lá no verso 19, logo depois, 10 e 11. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então Davi escapou, fugiu. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical. Mical quem que era? Irmã de Jonatas, filha de Saul. São os filhos do rei Saul que avisam Davi e salvam Davi, né? Mical, tá certo? Ela foi dada por esposa a Davi por causa da morte do gigante Golias. Ela foi dada por esposa de Davi. Então ela foi a primeira esposa de Davi. Davi ainda adolescente, mas depois ele se casou com Mical. Tá certo? Então, ao ser informado, Jonatas não acreditou, porque aí ele foi e falou com Jonatas: ô Jonatas, teu pai está querendo me matar. Ele falou: não, pois falou, tão certo como vive o Senhor, não, ele não vai, não posso acreditar, não, ele está tentando me matar, a tua irmã me falou. A tua irmã me falou. E aí é chuva. E aí o que acontece? Jonatas foi conferir a informação. Será que é isso aí mesmo? Aí foi lá e falou com o pai dele: ô
Pô, vem cá, tal. O pai dele quase mata ele. Saul quase mata Jonatas, porque ele foi se pronunciar favorável a Davi. Nessa ocasião, está lá em 1 Samuel 20, 32, 33. Jonatas vai e defende Davi diante de Saul, e Saul atirou a lança, que nem atirou no Davi, atirou no Jonatas, para matar o Jonatas, matar o próprio filho. O cara enlouquecido, insano, um rei insano, sentado no trono de Israel. Quando foi obrigado a escolher entre o pai e Davi, Jonatas não teve dúvida, falou: pô, quem é que está certo aqui? Não é esse cara, o cara está enlouquecido. É meu pai, mas ele está enlouquecido. E ele ficou lá do Davi, foi lá e avisou, até porque lá em Samuel 23, 17 ele confirma: tu é o eleito, tu é o ungido rei de Israel. Meu pai foi ungido, mas você foi novamente ungido rei de Israel. Ele reconheceu. Quando o Jonatas viu Davi pela primeira vez, ele viu ele diante do gigante Golias. Ele surgiu lá para dar uns queijinhos para os irmãos, porque estavam em guerra. O cara em guerra contra os filisteus, a coisa é feia, nem come, passa 2, 3 dias, nem come. É assim que é. Você estuda isso, você faz isso no treinamento militar. Eu fiz isso. Você aprende a sobreviver sem nada nas mãos, e é assim que faz. Cai num matão aí, tu vai sobreviver, porque tu aprende técnicas para isso. E aqueles caras não comiam. Então o que o pai dele falou? Jessé, Davi, garoto da família, né? Eu vi isso na família do meu avô, né? Eles trabalhavam na roça e tal. E aí meu avô designava que o mais novinho, né? O que tinha a minha idade, eu era moleque também. Ele é um ano mais velho que eu, é meu tio. E ele que tinha que levar comida pro pessoal lá. Então ele pegava o cavalo e tal, levava as marmitas pro pessoal que estava trabalhando lá no meio. É bem isso aí, mais ou menos, né? Muito interessante. Não mudou muito essa tradição humana, né? E aí pegava ele, que era o menor, né? E ó, leva lá os queijinhos, mas dá para os comandantes também, que é para eles não ficarem invocados, porque está dando comida para os soldados dele, então dá para os comandantes também, e dá para os seus irmãos que estão lá na guerra, na batalha, os irmãos dele, é tudo, né? À mão. Aí quando ele, nesse momento, é que ele ouve o gigante anunciar o desafio, que 40 dias ele fazia contra Israel, o gigante Golias. Ele não fez aquele primeiro aviso. Ele estava desafiando Israel há 40 dias. Não se levantou nem Jonatas. Esse não tinha medo, esse era corajoso, mas nem ele levantou, porque eles já tinham visto ele em guerra. O cara matava de monte, numa cacetada só. Era vários que ele matava. O cara era muito forte, muito ágil, muito guerreiro. Nenhum de Israel se levantou. E o Davi ficou indignado com aquilo. Como pode, ninguém vai responder esse desafio aí? Que história é essa, né? E um moleque de 17 anos, pensa um pouco, como esse cara pode, assim, circunciso, desafiar o Deus de Israel dessa forma? Como pode ninguém se mexer? O Davi pega a fundinha dele, tenta pôr uma armadura nele, mas ele não cabe na armadura, ele é garoto ainda. Não precisa nada disso. Pegou lá 2, 3 pedrinhas, saiu na mão, sou eu mesmo que vou lá, não tem esse negócio, vou para lá. E quando o cara olhou, falou: pô, vocês estão me chamando de cachorro? Você manda um moleque para vir com paus e pedras brigar comigo? Vocês estão com brincadeira, né? Você vem contra mim com espada, eu vou em nome do Senhor do Exército. Quando Jonatas viu isso, eu não estou narrando a história de Davi, a gente conhece, ele partiu correndo na direção do gigante. Ele foi com tanta convicção que ele saiu correndo na direção do gigante. O gigante se determinou a vir contra ele e ele partiu correndo na direção, com a tal diferença que ele sabia que era Deus quem ia fazer, porque estava com pedrinhas na mão. Jonatas viu aquilo e falou: meu, esse cara é um cara, meu, um moleque. E ele mata e continua correndo com a pedrada, o cara cai, continua correndo, passa a mão na espada e corta a cabeça dele, e vem na frente do rei Saul com a cabeça do Golias na mão, que talvez ele nem conseguisse carregar direito. Quando Jonatas viu isso, a alma, diz o texto, se aliou a Davi, porque ele viu alguém que fez inclusive o que ele não fez, que a coragem dele não deu força para ele fazer, que a fé dele foi mais fraca para ele fazer.
E ele viu um moleque fazendo aquilo. E essa aliança entre Jonatas e Davi é por causa dos seus propósitos. A alma dele tinha prazer na realização da obra de Deus, assim como a minha também tem. Tem que reconhecer que ele está acima de mim. Na mesma hora ele tira a sua capa, ele dá o seu arco, ele dá a sua espada, seu cinto para Davi, reconhecendo-se, não se prostrou, mas reconheceu a superioridade de caráter de Davi. E a alma dele, a partir dali, diz o texto que ele se alinhou com a alma de Davi. É exatamente isso que está acontecendo entre Davi e Jonatas. Mas essa lealdade dele com Davi, que ele fez aliança de lealdade e tudo mais, ele fez aliança, quando tu assumir no trono lá, tu vai lembrar dos meus descendentes, tu vai assumir o trono de Israel. Ele já sabia, porque ele viu Davi, não foi só ali, ele viu Davi em campo, e ele falou, esse cara é fera, e era mesmo, porque a confiança dele era total na mão de Deus. Isso é que fazia a diferença de Davi para os outros. Nenhum homem, os irmãos de Davi, nenhum se levantou, estavam tudo ali, não era os fortão? Passou de Samuel primeirão lá, né? Bombado, mão, 1,90 m e tal. Não, Samuel já ia ungindo, Samuel, esse aí não, o outro não, veio trazendo todos que eram soldados do Saul. É esse aí, esse molequinho aí, tu vai ungir. A lealdade de Jonatas permanece com seu pai, dentro de uns limites, né? E quando ele tentou fazer mal para Davi, ele falou não. Mas quando Saul novamente se acampa os exércitos dos filisteus, isso está lá em 1 Samuel 28, eu também não vou ler, mas você pode olhar em casa, anota e olha em casa. Muito legal essa história, vale muito a pena a gente ver. Jonatas, que cara. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, diz o texto que o seu coração estremece de medo. Saul, ele consulta ao Senhor e o Senhor não lhe respondeu. Mais uma vez Saul entra num erro fatal, já entrou em outros dois, que fez ele perder a condição de ungido de Deus, ser passada para Davi. Mas mais uma vez ele resolve fazer bobagem das grandes. Ele procura consultar uma médium, e ele faz isso em segredo. Ele pega os seus principais homens e pergunta: onde é que tem uma médium? Porque eu consultei o Senhor e ele não me respondeu. Samuel já era falecido. E aí ele vai, olha, tem uma ali em Endor, vai lá, consulta lá. E aí ele foi com 2 homens somente. Foi com capa, no escuro, de noite, para não ser reconhecido. Então, da onde eu concluo que Jonatas não sabia que ele tinha feito isso. Jonatas não sabia que ele tinha feito isso. Até porque Deus já tinha mandado que ele expulsasse do território de Israel médiuns, necromantes e tudo mais. Toda essa turminha aí, feiticeiros e tudo mais. E ele agora, depois de ter expulsado, vai atrás. Tanto que ele disfarça até que a mulher não sabia quem ele era. E aí a gente tem que ir para uma lição aqui: não vacila com o inimigo. Nós temos a clareza hoje de saber que não há consulta a mortos. Não há consulta a mortos. Morto não vem aqui, assim como nós não vamos lá. Isso está lá em Lucas 16, 19 a 31. O Senhor nos deu esse esclarecimento. É a parábola de Rico e Lázaro. Deixa eu ir lá falar. Não pode, Abraão. Você não pode, ninguém pode. Tem um abismo entre nós e vocês, entre nós e eles. Ninguém vai lá, ninguém vem cá. Não, mas como é que eles vão saber? Outro, eles têm os profetas. Ouçam-nos. Os profetas já me deram a vida falando isso. Não é isso? Ouçam-nos. Então não vai. Por intervenção divina não vem. Morto não vem.
A gente precisa entender, não vacila, porque no oculto, quem trabalha a gente sabe quem é. No oculto, sem ser identificado, a gente sabe quem trabalha, é o diabo e os seus anjos. Então vai lá consultar morto, você vai ter um demônio se manifestando para te falar algo fatal na sua vida. Mas nessa história surgiu alguém, né? E ele fala assim, quando ela chamou, invocou, não, chama Samuel, porque eu quero saber o que Deus quer que eu faça. O cara já partiu, meu amigo, mas o cara vai lá, chama lá, e ela invocou Samuel, e aí ela vê alguém subindo, ela fala, um Deus subindo da terra. Como é que ele é? Ele é assim, assim, assim. Entendendo Saul, que era Samuel, ele está lidando com um enganador, ele está lidando com um demônio, não é com gente, alguém que vai enganar. E aí revela para ele, olha, tu vai morrer nessa batalha. Ele falou a verdade, ele morreu na batalha. Então funciona. Se a gente tinha um anjo do lado desse demônio, você não ousa falar que não vai acontecer o que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. E ele fala o que vai acontecer. E mesmo assim, Saul vai à guerra. Você vê o espírito de desobediência que estava sobre Saul. Então, a lealdade de Jonatas foi para o seu pai nessa guerra. E quando no meio da guerra os filisteus começam a pressionar os príncipes, eram três filhos de Saul, Jonatas entre eles. Eles começam a pressionar e começam a matar um por um. Eles vão fechando e não conseguem mais resistir. Os caras começam a matar. E Saul viu os seus 3 filhos sendo mortos, inclusive Jonatas. E aí ele se mata, porque o seu escudeiro não teve coragem de matar ele, que ele pediu para ser morto pelo seu escudeiro. Porque também depois eles se voltam na direção de Saul. Eles iam cercar e iam matar Saul. E ele não ia conseguir também resistir, então ele resolveu se matar pessoalmente. Essa história de Saul é uma tristeza, né? Ceifa a vida de Jonatas, e no seu último erro fatal, além de ceifar a própria vida, ele ceifa a vida de um cara digníssimo em todo o tempo, com ele, leal com ele, foi até a morte. E Davi menciona isso em 2 Samuel 1:23, ele fala assim, que ele morreu com seu pai, eles não se separaram nem na morte, porque ele foi fiel ao seu pai. A lealdade de Jonatas era singular, e ele foi até com seu pai, até na morte. Jonatas, que exemplo, que impressionante o exemplo dele. E finalmente a amizade entre Davi e Jonatas, a amizade entre eles que havia, um compromisso de lealdade. Jonatas, a gente precisa entender que a lealdade nossa é extremamente importante com Deus, primeiramente, com os princípios de justiça. Ele tinha o pai dele querendo matar Davi, mas ele olhou e disse, não, está certo, o que ele está fazendo, ele só te faz o bem, porque tu quer matar ele? O que ele fez de errado? Eu quero saber. Uma lança na direção de Jonatas. Então a gente tem que entender que lealdade nossa, não podemos abandonar o nosso semelhante, o nosso próximo, não podemos abandonar os nossos compromissos assumidos. Ele era um exemplo, Jonatas era um exemplo de lealdade. E a nossa geração hoje, como é que é? Eu estou falando da igreja, falando de crente, mas eu também estou falando de não crente. Olha como é que funciona o ser humano hoje. Jonatas era um exemplo de lealdade para uma geração infiel, desleal a Deus e ao próximo. E a amizade entre Jonatas e Davi, a gente está terminando.
O que é amizade? Amizade é um relacionamento afetivo que a gente tem, que a gente se identifica na nossa alma com alguém, no nosso coração. Essa relação envolve afeto, envolve carinho, envolve consideração, lealdade, proteção. Então a amizade pode existir entre dois homens, entre duas mulheres, não tem problema. Pode existir entre irmãos, pode existir entre namorados, pode existir entre maridos e esposas, entre parentes, entre pessoas diferentes. A amizade, ela surge até, é um relacionamento agradável que existe entre duas pessoas, voluntário, agradável e com fidelidade e lealdade. Jonatas e Davi. As bases da relação de amizade são lealdade, reciprocidade de afeto, compreensão, ajuda mútua e confiança. Tudo isso aí é base de um relacionamento, de uma amizade permanente. E ela tem diversas origens. Às vezes é o meio que a gente trabalha, um amigo de trabalho, colégio onde a gente estuda, faculdade, amigos em comum. Às vezes alguém que pode surgir por acaso, mas também pode surgir porque alguém se determina a se tornar amigo de outra pessoa, por alguma identificação pessoal. E esse é chamado de irmão de coração. A amizade de Jonatas com Davi é um bom exemplo do texto bíblico. Há amigo mais chegado do que um irmão. Chega a ser mais próximo do que um irmão. Lá em Provérbios 18, 24 fala assim. Imediatamente a vitória de Davi contra o gigante Golias fez uma aliança de alma entre Davi e Jonatas. Quando Jonatas defendeu o seu amigo das agressões do rei, demonstrou uma qualidade de grande importância. Que qualidade é essa? Princípios de justiça estão acima das relações familiares. Quem não pode deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Princípios da palavra de Deus estão acima dos nossos relacionamentos. Não quer dizer que Jonatas deixou de ser leal com seu pai. Não preciso ser desleal, mas não vou abrir mão de princípios de justiça. De jeito nenhum vou permitir, se eu puder eu impeço a morte de Davi. Nossa vida deve ser regida por princípios da palavra de Deus. Nosso amor a Deus deve ser maior do que a qualquer relacionamento. Eu não vou abrir mão de princípios por causa de um amigo. Não vou fazer isso. Ele pode ser meu amigo, mas se ele infringir princípios de justiça, eu vou me opor. Porque eu estou do lado da justiça de Deus. E essa é a fonte de toda a amizade, de todo amor, de toda a lealdade, de toda a confiança. Princípios de justiça. O amor de Deus está em primeiro lugar na nossa vida, o amor ao próximo, e um está intimamente relacionado com o outro, e ele contribuiu para o cumprimento do plano de Deus, mesmo em detrimento da condição de príncipe herdeiro. Ele abriu mão quando ele chegou lá e entregou sua capa, sua própria alma, em amizade, a sua armadura, a sua espada, o seu arco e o seu cinto, quando viu Davi enfrentando o Golias. Falou: esse cara é o cara. Belemita, de Belém, o pai dele, Jessé, Belemita, alguém que vinha de Judá, que era tipo de Jesus. Sobre essa amizade, Davi fala após a morte. E esse texto ele é complicado, porque ele é trazido para nós hoje como uma relação homossexual que houve entre Davi e Jonatas. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Davi falando.
Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Aí o nosso mundo gaysado olha para isso e fala: eles tinham relação homossexual, eles eram homossexuais, os dois, porque o Alexandre Grande também era homossexual, Davi era um brilhante estrategista, o Alexandre Grande também era homossexual também, então eles eram homossexuais e tal, né? Eu não creio nessa hipótese. Primeiro, a julgar pela mulher de Davi, tinha 8 mulheres, 8 mulheres. 8. Era heterossexual demais. Ele tinha 8 mulheres, né? E a forte atração que ele teve por Batseba. Segundo Samuel mostra isso, né? Revela uma orientação heterossexual, sem dúvida alguma. Se nós vamos avaliar com os olhos de hoje. Depois já era sabido que essa prática era punida com pena de morte ao povo de Israel. Isso era punido com pena de morte. Por apedrejamento, segundo a lei de Moisés. Não estou dizendo que deve ser hoje assim, nós estamos no período da graça, né? Mas isso mostra o quanto é rejeitável esse procedimento. Assim como também é o procedimento de um adúltero, que não é homossexual, é heterossexual. Também para o adultério, há a mesma previsão, para que nós possamos entender o quanto isso é abominável diante de Deus. Não é só o homossexualismo, não, o heterossexualismo também. Está lá em Lucas 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E em Levíticos 23 está falando exatamente sobre a questão do homossexualismo. Se também o homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. A lei está aqui para a gente saber o que é pecado de fato. E não importa quanto mudem a lei, quando eu pregar sobre esse assunto, eu vou pregar exatamente o que a palavra de Deus está dizendo, e se for o caso, me leva preso. Tenho direito, né? Estamos num estado laico. Mas tem gente que quer te prender porque você fala isso. Depois a Bíblia não protege os seus heróis. Ela não protegeu Davi. A palavra de Deus não protege, não tem ninguém aqui protegido. Você pega Jonatas, você vê ele com um procedimento assim, acima da curva, né? Está fora da curva. Como tem outros, Josué era outro, você pega outros aí, tem uns caras com procedimento, Daniel, que você fala, não, eu queria ser metade desse crente aí. Se eu fosse metade desse crente aí, poxa, eu estava bem, não sou nem a metade. Então você vê uns caras assim, mas Deus não protege. Se o cara fez, e Davi era esse homem, foi o cara mais destacado. E Deus não só revelou o que ele fez, como um adultério com Batseba, mas um assassinato de Urias, o marido de Batseba. O cara fez uma coisa absurda. E a Bíblia teria falou do adultério, do assassinato do Urias, do marido da mulher. Ele vai pôr o cara na frente da batalha. Você olha e fala, nossa, que é isso? Como é que esse cara andava segundo o coração de Deus? A falha dele ali, séria, né? Pagou caro isso também, não foi fácil não. Então, se Davi tivesse se envolvido em relação homossexual com quem quer que fosse, Jonatas ou qualquer outro, teria sido revelado, a Escritura não esconderia. Nós teríamos aqui sabendo diretamente pelas Escrituras. Por isso que eu não creio. E para finalizar, a palavra amor tem um campo semântico enorme, amplo, para a gente entender. Por isso, nós temos que avaliar o contexto. Você não pode ler um texto lá, uma frasezinha e é isso.
Leia o contexto. O amor pode ser a Deus, pode ser paternal, pode ser ao próximo, homem e mulher, entre amigos. O amor existe em amplos, ele é amplo. O que vai dizer então qual é o significado do amor naquele lugar? O contexto de Jonatas e de Davi, o contexto da história. Quando diz que ele ultrapassava o amor de mulheres, provavelmente ele compara com Mical, Davi, porque Mical também livrou ele das garras do Saul. Eram ambos filhos, mas Jonatas assumiu a sua aliança com Davi. Mical, não. Por que tu falou que eu tinha? Quando Saul chegou com Mical, ela fala: ele falou que me matava. Se não me deixar exílio, eu te mato. Davi não fez isso em tempo algum. Está lá em 1 Samuel 19:17. Superior o amor de Jonatas, por exemplo, com Mical. O meu amor com Mical. Para ela, a vida dela está na frente da minha. Ou melhor, se tiver que me deixar na mão, ele não me deixa. Jonatas não. Jonatas não faria isso. O texto não está dizendo que Davi ama mais Jonatas do que as mulheres, como alguns analfabetos funcionários querem negar. O texto simplesmente está dizendo que o cuidado de Jonatas comigo é maior do que o cuidado que eu venho recebendo de algumas mulheres. Você pode incluir as outras também, que eram esposas dele. Então, gente, Jonatas é isso, um exemplo de homem valente, corajoso, que demonstrava uma fé verdadeira no Deus de Israel e que havia de cumprir suas promessas de fazer Israel uma grande nação. Simplesmente ele não era da tribo de Judá. E ainda surgiu alguém da tribo de Judá superior em todas essas qualidades a ele. Jonatas se revela também ser um homem leal em suas relações com Deus, familiares, amizade, alguém sincero, franco, honesto, em quem pessoas poderiam confiar, alguém que você podia pôr confiança, um cara leal, sendo essa a sua maior marca do seu caráter. Jonatas, um verdadeiro príncipe de Israel, alguém que valoriza princípios da palavra de Deus acima de relações de amizade e de familiares. Acima, um servo fiel e cumprindo os planos de Deus, trabalhando no propósito de cumprir os planos de Deus, que era garantir, foi Davi quem fez, o território de Israel, no cumprimento da promessa de Deus: farei de ti uma grande nação, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Esse é Jonatas. Que tremendo exemplo para nós. Uma geração nossa que é naturalmente fiel com Deus, com os familiares, com os amigos e com tudo. Que a gente possa seguir esses passos, que a gente possa tirar esses princípios para a nossa vida, para a minha e para a sua, que a gente possa mudar um pouco essa geração nossa. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, Deus, pela vida de Jonatas, e que ensino podemos tirar da vida dele, que ensinos, que práticas positivas, de boas obras que nós temos na vida de Jonatas, que na sua lealdade foi até a morte com seu pai. Tem misericórdia da nossa vida, Deus, que a gente possa
pensar sobre isso, refletir a nossa vida e buscar esse mesmo procedimento para nós.